Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Uma vez mais por aqui o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui para vos deixar uma palavra de reflexão no dia que se chama hoje. E graças a Deus por todas as coisas. Por exemplo, meu amado, observe o que diz a palavra de Deus. Livro do profeta Jonas, no seu capítulo de número 2. Glória a Deus. Versículo de número 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Os que observam as vaidades vãs deixam as suas próprias misericórdias. Meu querido, quem era Jonas? Jonas era um profeta que estava como porta-voz de Deus para o estado, a cidade, as adjacências de Nínive. Glória a Deus. Jonas tinha por pai um homem chamado Amitai. O nome Jonas tem um significado literalmente por pomba. E pomba, na sua simplicidade simples que é, pelo significado, não fazia jus a quem era Jonas. Glória a Deus. Por quê? Jonas ficou insensível à voz de Deus. E além de ele ficar insensível, ele ficou relutante. Glória a Deus. Deus manda ele para um lugar, para a Síria. Ele vai para Tarsis, compra passagem, entra em um navio para ir sentido a Jope. Sendo relutante e sendo insensível à voz de Deus. Porque Deus disse para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Quando tu chegar lá, tu vai clamar contra ela. E o propósito de você ir lá e clamar contra ela é porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, as maledicências, as maldades, os pecados daquele povo já estavam cheirando mal às narinas de Deus. E Deus levantou Jonas, solicitou a Jonas. E Jonas deveria ser solícito em atender a voz de Deus. Por que não foi? Primeiro, porque ele sabia que quando ele chegasse lá e falasse as verdades de Deus para aquele povo, o povo se arrependeria. E o Senhor estorvaria. O Senhor subverteria a sentença que estava preposta, preparada para aquele povo. E Jonas não era bem simpatizante daquele povo porque eram ninivitas, eram pagões, não tinha nada a ver com Israel. Jonas achava que só ele poderia ser salvo e mais ninguém. Só os hebreus, só as hebreias, só a nação israelita poderia ser salva. Por isso que Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor nosso Deus. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Logo então, o que acontece? Ele pega a sua passagem, paga pela mesma e desce para dentro do navio, dentro da embarcação, dentro dele, para ir com eles, para ir com a tripulação para Tarsis, fugindo assim diante da face do Senhor. Agora eu lhe pergunto, quem é que pode fugir da face de Deus? Quem é que pode fugir da presença de Deus? Não tem como, é impossibilitado. Ou a significância pomba, por nome Jonas, não fazia jus a ele. O desejo dele era que o povo, glória a Deus, se perdesse, não achasse o caminho da salvação a Deus. Era o desejo de Jonas. Ele pergunta por que Deus não permitiu que os marinheiros tirassem a vida de Jonas. Por que Deus não permitiu que as águas do mar não tirassem a vida de Jonas? E por que Deus preparou um grande peixe para preservar a vida de Jonas? E por que Deus preparou esse peixe para vomitar Jonas em terra, na areia da praia do mar? Vou lhe dizer, é porque Deus tem um homem certo para o lugar certo. Deus tem um mensageiro certo para a plateia certa. E também porque Deus se compadeceu também de Jonas. Mesmo ele sendo relutante, Jonas, mesmo ele sendo teimoso, mesmo ele sendo insensível, mas era ele que teria que executar essa missão, essa tarefa
em Deus, com Deus e para Deus. Em nenhum momento Deus deixou Jonas só. O que veio sobre Jonas foi porque Jonas foi procurar. Ele não poderia passar nada disso se ele quisesse. Era só obedecer a voz de Deus e ir para onde Deus designou. Jonas também estava com medo de morrer, provavelmente, pela dureza daquele povo. Glória a Deus. Mas Jonas estava relutante porque ele achava, ele como judeu, só os hebreus poderiam ser salvos. Só a nação de Israel. Essa questão de nossas axiologias pode se fazer se que muita gente venha se perder. É tanto que no versículo 8 do capítulo 2 aqui, que nós terminamos de ler, os que observam as vaidades vãs deixam as suas próprias misericórdias. O Jonas queria observar a vaidade. Que vaidade? Por ele achar que só os hebreus deveriam ser salvos. Por ele achar que aquele povo ali estavam totalmente fora da presença de Deus. Meu irmão, não tem o meu achar, o teu achar, não. Não tem. Jó 42, primeiro, bem sei eu que tudo o Senhor pode, que nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. Jeremias 29, 11, 12, 13, bem sei eu que pensamento penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós outros desejais, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Meu irmão, se o povo decidiu buscar a Deus após a ministração de Jonas, quem era Jonas para impedir? Para ficar com raiva? Para ser relutante? Para ser insensível à voz de Deus? E o povo se arrepende. Mais de 120 mil pessoas. E tu acha que Jonas gostou disso? Não. Ele fica tão enfesado que ele para em um local. Ele achava que Deus ia destruir o povo. Ele achava que o povo, sabe, mesmo ele pregando, Deus ia destruir. Mas o povo se arrependeu. Foi um dia de jejum, um dia de consagração. Glória a Deus. Está aí a importância do jejum, que é mais poderosa do que a oração. Ficar 5 meses sem beber faz parte do processo, e é bom para a saúde, e é bom para tantas outras coisas no mundo espiritual que você nem imagina. E às vezes o efeito é mais do que oração. Eu vou lhe dizer que jejum é oração. Jejum é uma forma de oração silenciosa, que só você e Deus sabem, mais ninguém, que você está jejuando. Glória a Deus. E Jonas ali, ele fica ali parado, esperando Deus destruir após ele fazer o que tinha de fazer. Só que Deus não destrói, Deus salva, Deus conserva. Glória a Deus. O mal que estava preparado para ali, Deus estorvou. O mal veio, mas depois de um século. E Jonas, Deus permitiu que criasse uma bobureira. Ele, depois de 3 dias, 3 noites, pregando a palavra de Deus, aleluia, para aquele povo. E a pregação, glória a Deus, do profeta Jonas só foi um versículo, só foi uma coisa só. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Meu querido, só foi uma situação. E levantou-se Jonas, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Ele teve que caminhar, depois de estar na praia, que o peixe vomitou ele ali, 3 dias de caminho. E Jonas entra pela cidade e começa a pregar. E a pregação dele era essa: glória a Deus, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Meu amado, minha amada, se Deus falou contigo, ouça a voz de Deus. Não seja insensível e não seja relutante. Faça o que Deus te pediu para você fazer e espere em Deus. Jonas vai, faz tudo isso e fica esperando. Glória a Deus. E quando ele fica esperando, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que eles tinham, que eles dito lhes faria e não fez. Por quê? Porque os homens se converteram a Deus, cada um do seu mau caminho de violência que havia nas suas mãos. Mediante a pregação do profeta Jonas, e o povo deu ouvido direitinho. E a mensagem era essa: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Louvado seja o nome de Jesus. E Jonas está por ali. E o Senhor foi até razoável.
com esse ressentimento de Jonas. Jonas sai da cidade após a pregação, ele se assenta no oriente da cidade, e ali faz uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade depois da pregação. Mesmo depois da pregação, ele esperava Deus destruir a cidade. Que coração de Jonas, hein? Que insensibilidade, que relutância, que teimosia, hein? Que brabeza de Jonas. Ele estava torcendo para que Deus destruísse um povo só porque não fazia parte de Israel, só porque não era israelita. E ainda por cima era inimigo do povo de Deus, ninivitas. Ó Síria, meu Deus. Aí Deus dá um calmante para Jonas. Fez nascer uma bobureira que subiu para cima de Jonas. Ele estava ali ao lado do oriente, né, o sol causticante sobre a sua cabeça. Fez sombra ali um pouco de momento para livrar Jonas do enfado que ele estava, sabe? E Jonas se alegrou em extremo por causa da bobureira. Só que Deus vai, cria um bicho, um verme da terra que sobe também e mata aquela bobureira. E Jonas se enfesa mais ainda. Aí quando o sol aparece, Jonas agora aí, Deus manda o vento calmoso e oriental, e o sol fere a cabeça de Jonas uma vez mais, quente, causticante, avassalador, a ponto de Jonas desmaiar pelo calor, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Ah, pelo amor de Deus. Ele já pediu para ser assassinado. Lembra que os marinheiros lançou ele no mar? Só que foi lançado sorte antes e a sorte caiu sobre Jonas. Lembra que Jonas confessou que ele era israelita, tá? E que ele temia o Deus do céu, que fez o mar e a terra secas? Lembra? Lembra que os homens disseram para ele: o que é que devemos fazer para que esse vento, que essa tempestade se acalme? O que é que Jonas disse? Lança-me ao mar. Ele pediu para ser assassinado. E aqui ele está pedindo outra vez, agora para Deus. Pelo amor de Deus. Melhor me é morrer do que viver. Tudo isso porque Deus salvou mais de 120 mil pessoas que não faziam parte de Israel. Então disse Deus a Jonas: vem cá, rapaz. É acaso razoável que assim te enfadas por causa de uma bobureira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Olha a relutância do profeta Jonas, olha a teimosia dele, olha a discussão dele com Deus, com o Criador. Quem que vai ganhar aí? Quem que você acha que vai ganhar? E disse o Senhor: vem cá, você está tendo compaixão de uma bobureira, na qual você não trabalhou, você não semeou, você não plantou, você não irrigou, você não regou, você não curvalou a terra, você está com pena dela, que você não pode nem dar crescimento a ela, que uma noite nasceu e uma noite pereceu. Agora olhe para cá. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que ainda não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos animais. O único livro que termina com a pergunta do profeta Jonas. Ó, pense nisso com carinho. E vou lhe dizer, hein? Não seja relutante ao ouvir a voz de Deus. E para de insensibilidade, para de achar que só você que é salvo, que só a tua igreja que vai subir, que só a tua seita, a tua religião, só onde você congrega que vai para o céu e mais ninguém. Para com isso. Deus quebrou esse protocolo, vem quebrando desde o Gênesis. Tá? Jonas se achou que só ele e a sua naturalidade, a sua pátria, a sua nação, a sua origem seria salvo, e Deus mostrando para ele que não, os ninivitas também vai ser salvo, pelo menos aquela geração que perdurou ali um século. Meu amado, fica com essa palavra, que Deus tem misericórdia de você e de mim. Ó, olha para cá, rapaz, deixa Deus te usar. Ei, para de ser relutante, para de ser insensível. Compartilhe, curta, comente, aproveite. Se inscreva no nosso canal, deixa Deus te usar tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Deus abençoe a todos na pessoa de Jesus, amém.